Vamos compartilhar algumas coisas que certamente vai fazer você refletir um pouquinho. E antes de mais nada, vamos ler dois textos da Bíblia. Mateus capítulo 18, versículo 1. Sai aí, 18, 1. Diz assim, ó. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Amém? Agora vira uma página da Bíblia aí no capítulo 19, versículo 13. Diz assim, ó: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam as crianças. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém. Glórias a Deus. Bom, não é intrigante que Jesus diga que a gente tem que ser como uma criança para entrar no reino dos céus? Você já se perguntou? Esse versículo está sempre na minha mente e eu fico de olho nas crianças, olhando para todas as crianças e vendo. Por que Jesus falou isso? E o que eu posso aprender com as crianças? Certamente você também pensa assim. Mas antes de mais nada, deixa o volume bem alto, tá? Põe o volume bem alto e nós vamos ver um vídeo. Nós perguntamos para as crianças, qual conselho você daria para os adultos? Seja forte e corajoso, não desista. Meus conselhos para um adulto são: sejam proativos. E qualquer um que é negro, claro. Meu conselho para os adultos é: seja forte e corajoso, não desista. Meus conselhos para um adulto são: sejam proativos. E qualquer um que é negro, claro, qualquer cor da sua pele é bonito. E cada um tem que gostar da sua cor, não pode ter ciúme de um outro. Meu conselho para os adultos é: cuidem da sua saúde. Nossos olhos descem dentro do nosso corpo. A gente tem que ver as coisas com bons olhos. O meu conselho para os adultos é para eles irem na academia. Um conselho para os adultos que eu dou é que eles amem os seus filhos, amem as pessoas que estão com eles a todo tempo, assim, a cada segundo, a cada milênio mesmo. Que amam seus filhos, que abracem eles. Esse é o conselho que eu dou para eles amarem os próximos. Meu conselho para os adultos: não deixe seu filho gastar a bateria do seu celular jogando. Meu conselho para os adultos é que eles bebam muito água. O conselho que eu daria para os adultos é que nós devemos amar a Deus, primeiramente. E nós temos que ser responsáveis, porque senão a gente nunca vai conseguir avançar. Meu conselho para os adultos é: se alimentem bem. É que as pessoas não podem ensinar eles. Que aquele abençoasse muito sua vida, se aproximar mais, orar mais, para cada vez também estar mais protegido. Fazendo uma célula tão linda. Tá com vergonha. Não, é assim mesmo. É engraçado, mas a Marina, durante a semana, ela manda uma mensagem do celular da Karina. Fala: oi, pastor, é a Marina. Essa é a foto da minha cela. Tão bonitinha, gente. E eu chamei ela para dar um testemunho a respeito da cela. Porque às vezes, né, a gente olha para a cela e vê tanta dificuldade, tanta luta. Cela, esse negócio, né? E, inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje. Não a célula, mas essas coisas que a gente vai juntando e vai nos travando, nos impedindo de ver as coisas de Deus como elas são, etc. E eu chamei ela para dar um testemunho. Não faço ideia o que ela vai falar, mas fique à vontade, viu? Meu Deus.
Boa noite, igreja. Eu tô nervosa, tô tremendo, mas eu queria falar para vocês por que a célula é importante e por que eu faço a célula. Eu faço a célula porque eu aprendi na minha igreja que tem várias formas da gente pregar o evangelho, tem várias formas da gente falar da palavra, e uma delas é a célula, e aonde a gente se encontra com outras pessoas e fala da palavra de Deus. E eu aprendi porque a minha mãe sempre me ensinou que a gente deve fazer a célula. E quando, aí eu fiz 11 anos, eu comecei a fazer a célula com minhas amigas, e eu fiquei pensando, por que eu faço a célula? Aí eu pensei, e aí eu lembrei que na minha igreja a gente faz célula, então a gente deve fazer célula, porque assim as pessoas vão saber da palavra de Deus. E uma coisa muito importante da célula é que, dessa forma, a gente prega a palavra de Deus e a gente consegue falar da palavra de Deus para outras pessoas. Gente, que lindo, né? Deixa eu só fazer esse colete que não ficou lindo. Isso aqui também? Top, dá para ver lá da esquina, né, quando você está chegando ali. Essa recepção, a gente está trabalhando nisso, viu? Cada vez mais a gente quer receber as pessoas com esse amor, esse carinho, essa alegria, né? Glórias a Deus pela vida desse pessoal aí. Deus abençoe, viu? Continua fazendo sua célula lá, que está abençoando muito as meninas, tenho certeza disso. Amém, gente. Então, nesses minutos que restam, vou gastar aí uns 28 minutos e 32 segundos, mais ou menos. Bom, gente, que coisa incrível que é a gente analisar as crianças. Vocês gostaram dos conselhos? Receberam alguns ali? Né? Eu achei top demais, achei lindo. E a grande verdade é que a gente tem muito a aprender com as crianças. Não por acaso que Jesus fez isso. E eu queria perguntar para vocês enriquecer a palavra. Fale para mim, o que vocês aprendem com as crianças? O que a gente pode olhar para uma criança e ela nos ensina? Fala alguma coisa aí, que eu vou reproduzir aqui, para enriquecer. Simplicidade, legal, sei. O que mais? Dependência, quem falou dependência? Dependência, perdão, pureza, inocência, amor, alegria, humildade, entrega genuína. O que mais? Paciência? Tem paciência bastante as crianças. Falta de preocupação, sinceridade, alegria já foi, já riscou já. Sem conta para pagar, isso é o melhor de tudo, né, bispo? O que mais, gente? Sem preocupação, já foi também, já. Insistência, é verdade, a criança é incansável. Coragem. Espontaneidade, legal. Intenso, amor já tinha ido também. Mas realmente é tudo isso. E eu quero falar algumas coisas que eu anotei aqui, mas antes de mais nada eu quero deixar uma coisa muito clara, porque às vezes confunde um pouquinho. Quando a gente lê aqui, no versículo 4 do capítulo 18, fala assim: portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança. Como esta criança é diferente de se tornar uma criança. Então, Jesus não está falando para sermos crianças imaturos, que não crescem, que não entendem, que não obedecem, que não... Enfim, as características de uma criança. Ele não está dizendo para sermos crianças, está dizendo, por exemplo, para nos parecermos com as crianças em alguns aspectos. Isso é importante saber. E a primeira coisa que eu queria que você gravasse no coração é isso. A gente precisa crescer, gente. A gente precisa amadurecer, a gente precisa ir em frente. Uma criança realmente, falou insistência, né? Eu lembrei. A criança, às vezes ela faz alguma coisa que está errado, às vezes é repreendida, ela faz o quê? Faz de novo. Faz de novo. E tem criança que é teimosa. E tem adulto que às vezes se parece com uma criança teimosa, porque sabe que está fazendo algo que não é legal, que está dando errado,
mas insiste naquilo. Isso é ser uma criança. E Jesus está falando aqui, seja como uma criança em alguns aspectos, porque só assim vão entrar no reino dos céus. E agora eu queria compartilhar com vocês algumas lições que eu tirei. Foi interessante porque no discipulado dessa semana, nós falamos, né, sobre Barnabé, e o tema era um cristão exemplar. E aí lá no meu discipulado eu pedi para todo mundo falar um pouquinho, o que é um cristão exemplar, na sua opinião? Eu gosto de fazer isso que eu fiz agora, porque a gente vê muitas visões diferentes daquilo, ideias diferentes, e que acrescentam bastante. Quando a gente vem e traz alguns tópicos, e eu vou trazer alguns, mas eu gosto que as pessoas reflitam também. Porque é uma pergunta difícil, não é? O que é ser um cristão exemplar nos dias de hoje? E é interessante porque as respostas que as pessoas deram lá, casam certinho com o que é ser como uma criança. Porque a verdade é que Jesus está falando que se nós conseguirmos agir com algumas características de uma criança, nós vamos ser um cristão exemplar. Porque, gente, a grande verdade é, a gente aceita Jesus e começa a caminhar na vida cristã. E com o tempo, a gente vai armazenando coisas, trazendo coisas para a nossa vida que nos prejudicam, nos fazem mal. Às vezes tem gente que pode vir no culto e sair daqui pior do que entrou. Não ligar para o louvor, não mexer um dedo, não cantar uma música, ouvir a palavra e falar assim, não entendi nada, isso aí não faz sentido para mim, esse cara está falando um monte de besteira e vai embora, pior do que tu pode acontecer, sabia? São pessoas que não entenderam que existe algo nelas que está impedindo elas de ver Jesus, de ver Deus. Eu assumi lá uma companhia, mudei de função lá, né? E na frente da companhia, assim, está descascando inteira a pintura. E aí, esses dias eu fui lá ver, assim, comecei a tirar, né? Tá caindo. Aí eu tirei uma camada, tirei outra camada, tinha 3 camadas de tinta em cima da parede. Só que foi coisas colocadas assim de qualquer jeito. É tinta ruim, tinta velha, não preparou a parede, não lixou, não retirou as imperfeições, talvez não usou nem o material adequado para pintar. E às vezes acontece na nossa vida, a gente está cheio de camadas que está impedindo de acessar lá a nossa essência. Está lá no final, lá no fundo, coberto por um monte de coisa, atrás de um monte de coisa, a nossa essência, aquilo que realmente nós somos, aquilo que realmente faz o contato com Deus. E talvez você esteja na igreja e tenha alguma área da sua vida que está precisando retirar essas camadas que impedem de você aproveitar o tanto que é bom, né? Uma festa dessa, eu fico feliz demais da conta, quando eu vejo todo mundo levantando a mão. Inclusive, o Pedro é top mesmo, né? Eu ia falar quase a mesma coisa que o pastor falou, porque ele é muito sincero, né? Ei, vocês estão bem? Ei, vocês estão bem? Falou até que vai para a academia, né? Olha que bênção. De repente vai pular mais aqui, né? Não vai nem suar. Mas sabe, gente, é mais ou menos isso. E inclusive é um ponto. Mas eu vou conversar mais com vocês sobre isso. Mas eu queria falar com vocês a respeito desse se tornar humilde. Aqui na minha Bíblia tem a explicação disso. Porque essa expressão, tornar humilde, ela vem de tapeinô, que quer dizer o seguinte, literalmente, tornar mais baixo. Olha que interessante. Usado para referir-se a uma montanha, lá em Lucas 3,5 também. Metaforicamente, a palavra significa rebaixar, humilhar, degradar a si mesmo. Descreve uma pessoa que é desprovida de qualquer arrogância ou autoexaltação. Não é uma criança? Viu criança arrogante, que se exalta? Não está nem aí, quer brincar, quer ser feliz. Uma pessoa que se entrega de bom grado a Deus e a sua vontade. Isso aqui que eu li que é esse, tornar humilde. E eu queria falar a primeira coisa aqui que eu entendo, que é ser como uma criança. Porque uma criança,
ela entende, inclusive é a lição que Jesus quis dar. Jesus quis dizer assim, naquele tempo as crianças eram deixadas de lado. Elas mais atrapalhavam do que ajudavam, porque elas queriam, criança a gente sabe, né? É brincadeira, é correria, é grito, é riso e tal. Então as crianças eram meio afastadas. Os outros que estavam ali, eles achavam que estavam ali por mérito próprio. Jesus quis falar assim, não é assim que funciona o reino de Deus. No reino de Deus não é por mérito. As crianças foram chamadas por Jesus para perto dele, por mérito delas? De jeito nenhum. Elas não tinham mérito nenhum. Elas não fizeram nada para receber essa atenção especial de Jesus. E essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Gente, eu queria que você saísse com isso no seu coração hoje. Entendesse isso, saísse daqui com essa verdade. Porque quando você entende que não é por mérito, é um descanso tão grande para a nossa alma. A gente tem um alívio tão grande, porque a gente sabe que tudo o que Deus nos dá é pela graça e bondade e misericórdia dEle. Não é porque a gente é bom que Deus nos ama. Não é porque eu faço algo de legal na vida que eu tenho a salvação. Não é porque eu fiz alguma coisa na vida que Deus vai gostar mais de mim do que do outro. Deus vai me chamar. Não, todos nós, sem exceção, temos acesso a Jesus. Temos livre acesso a Jesus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender não é por mérito, porque senão a gente tem um peso muito grande nas nossas costas. Então eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, fazer para Deus me aceitar. Você viu, teve uma menininha ali que falou, né, da cor, né, que a gente não pode falar da cor e tal, tem que amar. Que legal isso, e é verdade, Deus, a gente tem que pensar um pouquinho como Deus nos enxerga. Você acha que Deus enxerga assim, bom, o Giovanni é isso, é aquilo, aquele outro, ele é assado, o outro é de outra forma e tal. Não, Deus enxerga todo mundo igualzinho. A diferença é que a gente faz, que vai nos dar essa intimidade com Ele, para a gente conhecer a Deus. Eu costumo dizer, né, Deus olha assim um culto, ó, Ele vê um monte de coração, todos iguais, sem exceção. Claro, a gente tem alguns corações que se abrem para Deus, mas Ele vê um monte de corações, pessoas idênticas. Não é porque nós estamos trabalhando firme para Deus que Ele nos ama mais ou menos. Não é. Tire esse peso das suas costas. Eu quero que vocês entendam isso. É algo que talvez não é tão simples de entender. Porque assim, ao mesmo tempo que não é por atitudes que a gente vai ter mais algo de Deus, mas receber algo de Deus nos faz ter atitude. Nos faz mudar. Por exemplo, a criança, ela não fez nada para ir para perto de Jesus, mas eu tenho certeza. Vocês viram que no texto de Mateus 19, ele falou que Jesus limpou as mãos das crianças. Então assim, elas não fizeram nada para entrar ali pertinho de Jesus, mas pode ter certeza que elas saíram dali modificadas. Aquelas crianças nunca serão as mesmas. Jesus tocou nelas, Jesus limpou as mãos, e é exatamente isso. A gente pode entrar livremente na presença de Deus, sem pagar preço nenhum, mas quando a gente sai dali, depois de um toque, de intimidade com Deus, aí sim, a nossa vida é transformada, nossas atitudes são mudadas, a gente não vai mais ser o mesmo depois de ter um encontro com Jesus. E eu lembro, quando eu me converti, não fiz nada para me merecer, nada de Deus, mas quando eu me converti, eu tive um impacto tão grande na minha vida, e quando Deus entrou, que as coisas começaram a mudar, as minhas atitudes começaram a mudar. Eu comecei a deixar de fazer coisas erradas, entendi que muitas coisas eram ruins para mim, e eu comecei a fazer outras coisas, depois que Deus me alcançou. Não foi por isso que eu fui alcançado, não foi por isso que Jesus me encontrou, não. Então, primeira verdade que você tem que pôr no seu coração, não é por mérito, tudo é pela graça, pelo amor. Jesus já fez tudo, já deu tudo, tudo que a gente faz é gratidão, tudo que a gente faz é corresponder um pouquinho do amor de Deus por cada um de nós. E como Deus te ama, gente. E como Deus te ama. Eu falava na célula essa semana, né? Como Deus nos ama. Como Deus faz tanta coisa para nos encontrar, né? Como Deus envia pessoas para pregar a palavra para a gente, igual a Marina que está pregando para as menininhas amigas dela. Deus já está trabalhando na vida de quem?
da Marina, mas das amigas dela que estão ouvindo a palavra. Deus já está demonstrando amor por aquelas crianças quando a Marina vai lá pregar. Porque aquelas crianças lá estão tendo a oportunidade de conhecer a Jesus, e isso é a melhor coisa do mundo. É o melhor presente que a gente pode ganhar nessa vida, é conhecer a Jesus. Primeira coisa. Segunda coisa, e é uma coisa que foi falado também lá no discipulado, é se tornar, é ser moldável, ensinável, é ter o coração aberto para Jesus nos transformar. Sabe, gente, eu não sei se você talvez está com o coração fechado para Deus mudar. Você está com o coração aberto para Deus mudar? É interessante, você já viu que a criança, tudo que você ensina, ela aprende? Às vezes você nem ensinou, ela está repetindo o que você fez, né? Essa é a grande verdade. E se você dedicar um pouquinho e ensinar, ela aprende. E ela fica feliz da vida porque aprendeu uma coisa nova. Será que a gente é assim? Vocês gostam de aprender algo novo de Deus? Receber algo novo? Mudar alguma coisa na vida? Sair do culto aqui falando, meu Deus, isso aqui vai mudar a partir de hoje na minha vida, que alegria, glórias a Deus, Deus me tocou novamente, Deus me visitou, falou comigo. Será que a gente sai do culto com esse coração alegre, porque alguma coisa mudou, porque eu aprendi algo novo através aqui da palavra? Talvez a gente está com o coração muito fechado, não abre o coração para Deus mudar. Interessante que a gente tem que ter no coração que a gente precisa sempre melhorar. Se a gente fechar o coração para Deus trabalhar, já era, gente. Você sabe a história do povo de Israel, que não entraram na terra prometida? Sabe por que eles não entraram? Porque eles estavam com o coração fechado, murmurando, reclamando, maldizendo. Aí Deus falou, tá bom então, beleza. Então vamos fazer o seguinte, só quem tem abaixo de 20, os velhos, os antigos, os reclamão lá, que saíram de lá e viram, olha só que interessante, porque fala que eles viram tanta coisa, tiveram tantas experiências com Deus e perderam de entrar na terra prometida, porque não abriram o coração para Deus transformar, para Deus mudar. Sabe aquele carrancudo, fechado? Não, eu já estou em condições, já estou pronto, eu não preciso muito não. Essa palavra aí nem foi para mim. Essa palavra aí deve ter alguém aqui precisando, e aí por isso que foi pregada, porque eu mesmo não entendi, não recebi, acho que não é para mim não, né? Tem que tomar cuidado, porque eu de verdade, gente, a gente tem que entender que Deus fala e usa as pessoas para falar com a gente. Deus usou até um burro, de verdade, né? Não uma pessoa burra. Usou para falar com a pessoa, então Deus usa as pessoas para falar com a gente tem que estar atento, ligado. Porque sabe por quê? Você ora ou não ora? Você pede alguma coisa para Deus? Porque às vezes Deus responde através das pessoas, através de um devocional que você acessa lá no nosso aplicativo. Oh, glória! Chega lá todo dia o devocional. Tem conteúdo novo, devocional. Todo mundo baixou o aplicativo, gente? Pelo amor de Deus, baixa, que está top. Está top demais, tem tudo lá. Então, assim, às vezes Deus está gritando no nosso ouvido, falando, e a gente está com o coração fechado, sabe, com os velhos conceitos lá de trás. Não, mas há 15 anos atrás, quando eu ouvi uma palavra, Deus falou um negócio, e aquilo lá está lá até hoje, já mudou tudo. Mas aquela palavra ainda está e não vai mudar, e eu não quero que mude, mas Deus está falando, já é outro tempo, mudou, não é mais a mesma coisa. É interessante, né? Mas como a igreja muda, como a igreja caminha, como a igreja evolui, como a igreja ela se transforma, não perde a essência na palavra, não perde o caminho de Deus, mas muda. Né? Um tempo atrás não tinha as cores aqui, agora tem. Inclusive tem as faixas agora as laterais, está vendo aí? Ó? Inclusive todo mundo tem que participar de uma dessas macros aqui. Se você não está, você vai ser inserido já. Já vem procurar a gente que nós vamos te dar uma macro de presente. Né? Só não vamos te dar a roupa da cor, aí você vai ter que comprar no mercado. Ainda mais se for azul turquesa, pastor. Azul turquesa. Azul turquesa. Então, gente, e aí? É hora de abrir o coração. É hora de entender que Deus está mudando, está transformando, está falando, está vindo de encontro. Se você está aqui hoje é porque Deus está indo de encontro a você.
E Ele quer transformar algo no seu coração. Mas é preciso deixar aquele velho lá atrás. Todo mundo vai sair daqui hoje, no mínimo 20 anos mais novo. Amém? No mínimo. Pelo menos de espírito. Vai sair. Você sabe que é importante, sabe? A gente se despir, deixar as coisas velhas para trás. Ir em frente. Fica agarrado naquelas coisas velhas. Sabe aquela faxina que a gente faz em casa de vez em quando e joga um monte de entulho fora? É aquilo que tem que fazer na nossa vida. De vez em quando tem que pegar um monte de coisa que está velha e jogar fora. Porque não dá para fazer nada novo em cima de bagunça. Não dá. Tem que eliminar a bagunça. Terceiro ponto, só tem 4, tá, gente? Eu estou acabando já rapidinho. Uma criança, ela é muito verdadeira. Até foi falado isso, né? É verdadeiro. O Pedro, né, vem aqui. O Pedro é o Pedro aqui, né? Ele não imita ninguém. Acho que você é ruim de teatro, Pedro? Certeza, né? Ele não consegue enganar nada. Ele vem aqui, é ele. Mas dá para ver que ele realmente adora a Deus, ama a Deus. Então a gente precisa ser verdadeiro. Sabe, a gente pode ser a gente mesmo. Sabia disso ou não? Às vezes a gente pensa que a gente tem que ser de acordo com o que os outros falaram. Tem que se moldar. Eu tenho que ser igual a todo mundo, porque senão eu vou ser o diferentão. Não, você pode ser exatamente quem você é. É isso que eu estou falando. Óbvio, as coisas que Deus vai lapidar, vai mudar, Deus vai te falar isso aqui, agora eu quero que você mude. Ok, mas não tenta ser quem você não é. Você já viu a criança que você não está nem aí, não está preocupada com nada. Ela não está preocupada com aparência, com fazer de conta, com nada. Ela quer ser ela mesma, ela quer brincar com o brinquedo que ela gosta, ela quer fazer o que ela bem entende, ela quer ser feliz. E a gente precisa disso, sabe? Porque a gente é muito apegado às coisas, eu preciso parecer assim, parecer assado e tal, então não vou dançar porque vai que e tal. Eu sou ruim de um monte de coisa, gente, eu sou ruim de cantar, às vezes eu pego o microfone aqui, eu me arrisco. Eu torço para não sair minha voz, mas eu estou aqui cantando, né? Eu nem me ouço, graças a Deus. Eu ponho um pouquinho longe assim, ok, ninguém para ouvir. E minha voz fica no meio. Cantar, eu danço, sou péssimo de dança também, horrível, muito feio, mas danço. Eu tenho certeza que Deus gosta. Deus acho que não preocupa com a minha performance, não. Ele quer ver eu adorando a Ele, feliz, alegre, cantando, pulando, dizendo que eu sou feliz por ter Ele na minha vida. Sabe? É isso que a gente tem que ter. Seja você mesmo. Eu sou assim mesmo. Será que você é assim mesmo, do jeito que você está hoje? Será que já não houve, por conta de tantas coisas que aconteceram na sua vida e tal, você se transformou numa outra pessoa que não é você original? Não é a sua essência de verdade? Será que você foi feito mesmo assim, carrancudo, mal-humorado, sem dar bola para muita coisa, sem ter alegria, sem contar uma piada sem graça? Conta uma piada sem graça, gente. Vou te desafiar, contar uma piada sem graça hoje em casa. Pode ter graça também, mas a maioria vai sair sem graça. E as minhas normalmente saem. Mas ela ri por misericórdia de mim. Eu fico feliz. Eu finjo que foi a melhor piada do mundo. Eu finjo. Tem que ser feliz, sabe? Seja você mesmo. Conta piada sem graça, dança desengonçado, canta desafinado, levanta a mão, fica sem medo, e adora a Deus, ora original, não precisa orar rebuscado não, e buscar palavras não sei aonde, e falar do jeito X, do jeito assado. A gente fala assim, não, eu não sei orar. Não existe saber orar. Orar é falar com Deus, então você vai e fala com Deus, né? Você fala, inclusive, é interessante porque criança fala como para Deus? Papai, né? Papai, papaizinho, papai do céu. A gente pode falar isso também? Claro que pode. Deve, na verdade, às vezes, né? Porque Deus ama tanta gente. Você não se sente, às vezes, assim, no colo de Deus? Deus abraçando, Deus trazendo para o peito assim. Ela fala, ô papai. Ou então fala, misericórdia, Senhor, eu estou precisando mesmo de alguma coisa hoje. Mas gente, seja você mesmo. Eu digo para você, você tem uma riqueza tão grande na sua vida. Deus colocou dons, talentos, colocou habilidades e colocou a essência de você, que se você aprender a colocar essa essência à disposição de Deus,
você vai ver o que ele vai fazer. É isso mesmo, do seu jeitinho, do jeito que você sabe, do jeito que você é, com a vida que você teve para trás, Deus vai te usar. Primeiro para mudar a sua própria história, depois para mudar a história da sua família, e depois para impactar mais gente ainda. Mas impactar a gente, né? Mudar. É isso mesmo. Sabe, com a simplicidade que você tem, com o testemunho que você tem, você pode mudar a vida de muita gente, pode ter certeza disso. Então, seja você mesmo. Inclusive, eu lembro sempre do pai do Odirley, o meu cunhado, que ele falava assim, chegava no final do ano, ele falava assim, se eu tiver dinheiro para pagar os funcionários e comprar um chinelo havaiana, né, eu estou feliz. Olha só que interessante, né? Se eu pagar os funcionários e conseguir comprar um chinelo, eu estou feliz da vida. Olha que simplicidade. Sabia que a gente não precisa de muito para viver bem, ser feliz? Não precisa. Quem disse que precisa disso, está mentindo. Ele quer levar você a comprar, a trabalhar igual um doido, um condenado para comprar coisas, para viver de forma diferente, para ir para lugar no CX. Não precisa nada disso para ser feliz. Essa é a grande verdade. Eu lembro sempre do meu sobrinho, ele fala assim, a gente pergunta para a criança, né, sempre o que ela vai ser quando crescer, né? Aí eu pergunto para ele, o que você vai ser quando crescer? Ele fala assim, eu vou ser médico de dia e pastor de noite. Ele acha que pastor só trabalha à noite e médico só trabalha de dia. Então eu vou ser médico de dia e pastor de noite. Olha que coração de uma criança, né? Olha que coisa, é lindo de ver a pureza. Ele nem sabe o que é isso ainda, mas é. Então a gente entende, ele está sendo ele mesmo. Ele quer brincar, quer ser feliz. E por fim, gente, o último item que eu quero conversar com vocês tenha fé. A criança tem fé e ela confia. Ela confia nos pais, ela confia nas pessoas. Eu fiquei pensando, uma criança fica andando no colo, deve ser horrível andar no colo. Você já imaginou um gigantão assim, enorme, e a gente no colo do gigantão? É horrível. Você fica sentado direito, tem que estar se controlando, daqui a pouco escapa. Aí ele cansa o braço, troca de lado, joga para o outro. Né? Deve ser horrível ficar no colo. E a criança pede colo, ela está no chão, ela quer colo. Né? Só que ela confia que quem está segurando no colo não vai derrubar ela. Ela não está nem aí, você pega a criança no colo, vai embora. E ela vai olhando as coisas, vai brincando, dando risada, mandando beijo, dando tchau. E está no colo ali e confiando. A gente não confia mais, nós vivemos numa geração que não confia mais em ninguém. Eu não confio mais nos outros. Tem que confiar, gente. Deus nos chama para confiar. E Deus coloca pessoas confiáveis na nossa vida. Não é para confiar em todo mundo de qualquer jeito, não é isso. Mas a grande verdade é que Deus confia. Aliás, a gente precisa confiar primeiro em Deus. Confia em Deus. Acredita. Não deixa em algum momento da sua vida, alguma coisa acontecer, de forma que você não confie mais em Deus. Deus deixou de ser confiável para você, você desacredita que Deus realmente pode mudar a sua história, você desacredita que Deus pode mudar o cenário total, você acredita que Deus pode, com um simples toque, mudar a sua vida como um todo, continua acreditando nisso o tempo inteiro, porque algum dia isso vai acontecer, e não só uma vez. Tenho certeza que tem inúmeros testemunhos aqui de pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, assim como eu, um toque, um encontro. Eu encontrei Jesus, a minha vida mudou da água para o vinho. Depois de um tempo eu encontrei Jesus de novo quando eu fui para o encontro, e minha vida mudou mais um pouco. E eu já estou em expectativa. Quando a gente estava no hospital, eu tive um encontro com Deus, mudou de novo. E eu sei que eu vou ter isso direto na minha vida, vou ter encontros periódicos, Deus vai tocar a minha vida periodicamente e vai mudar tudo. Então assim, já teve mudanças na vida esse ano? Se você não teve, prepare-se, vai ter já já. E se você teve, prepara para outra, que vai ter de novo. Ainda tem meio ano pela frente para Deus fazer muita coisa na nossa vida. Eu fico sempre nessa expectativa gostosa, porque uma criança sempre confia que vai vir um brinquedo novo, que vai vir uma brincadeira nova, que vai mudar. Ela gosta de mudar de cenário, né, criança? Né? Ela cansa aí daquele brinquedo, daquele lugar, ela quer ir para outro.
E é isso que Deus faz com a gente. Às vezes a gente está meio pasmado num lugar, Deus vem e muda. Agora você vai mudar de lugar para você se mexer um pouquinho. Agora você vai para outro lugar, totalmente diferente. Porque eu quero que você cresça, não quero que você fique aí estagnado, não. Deus faz. Então, você está preparado para mudar de lugar? Prepare-se. Deus vai mudar a gente de lugar aqui esse ano ainda. Mas vai ser para o seu bem, vai ser para o seu crescimento. Vai ser para você ter mais confiança e fé nele ainda. Sabe que, para finalizar já, eu queria dar 2 ilustrações. Primeiro é que eu imagino que ser como criança, talvez, é voltar no primeiro amor. Sabe quando você era apaixonado por Deus? Tudo era bom, tudo era maravilhoso, tudo era lindo, não tinha tempo ruim. Eu só quero estar na presença de Deus, eu só quero um versículo novo, eu só quero uma pregação nova, eu só quero um evento novo, eu só quero um momento novo com Deus. Eu acho que ser criança, ser como criança é isso. É quando a gente volta, tira toda essa sujeira, esse negócio ruim que a gente vai ao longo da vida adquirindo, e a gente consegue ver Deus purinho, purinho. Foi falado aí a pureza das crianças. É isso que a gente precisa buscar, é ter esse coração puro de novo. Eu ouvi uma pregação e falar assim, Deus está falando comigo agora. Eu estou vendo Deus, Ele está direcionando a minha vida, Ele está trazendo uma palavra que é uma resposta do que eu preciso, é a minha necessidade nesse momento. Eu ouvi a palavra assim, meu Deus, é para mim isso, é para mim, eu preciso receber, Deus está olhando para mim, está falando comigo, está tendo um encontro de novo comigo. Não importa quem é o pregador que está aqui, essa é a grande verdade, não importa, a gente olha muito para o pregador que está aqui. Ah, então é o Giovanni, mas o Giovanni, é isso, aquilo, aquele outro. Sabe, a gente fica com isso no coração e perde o melhor de Deus, não importa. O importa é que Deus está falando. E não é baixo, não, Ele está falando alto, Ele está vindo de encontro. Então, tenta voltar essa pureza, sabe? Tira todos os poréns, todos os prés que existem na sua vida, preconceito, algo pré-estabelecido. Tenta vir na igreja como se fosse a primeira vez que você está aqui. E acha tudo lindo, maravilhoso. O louvor é maravilhoso, é lindo. A dança, meu Deus, aquelas meninas dançam demais. Nossa, a pregação, nossa, oferta, graças a Deus eu posso lá dar alguma coisa. Amém. E agora a palavra, Deus vai falar comigo. E no final, vou orar e Deus vai derramar sobre mim uma unção, um poder. Vai fazer algo novo. Eu vou sair daqui com algo no mundo espiritual transformado na minha vida. E vai ser diferente, não vai ser igual mais quando eu for embora. Olha que expectativa gostosa que a gente pode ter de um culto, só um culto. Aí eu vou para casa, eu posso pôr um louvor, aí enquanto toco o louvor, eu fico, meu Deus, Deus falou comigo através do louvor também, Deus está falando de novo, né? Eu ponho uma ministraçãozinha, um devocional, olha, um alimento diário, tanta coisa, gente, eu poderia ficar falando aqui horas, pureza de coração, tira essas coisas sujeiras que tem aí, essas coisas pré-estabelecidas, eu sei que às vezes tem 20 anos de igreja, é muita coisa para ser tirada, às vezes, mas é necessário. Se você quer viver realmente como uma criança, com a pureza, com a sinceridade, com a alegria, com a confiança, com a fé, com a humildade, é necessário. E por fim, eu queria fazer queria que o louvor já subisse aqui, mas eu queria que você pensasse, hoje de manhã, olha que coisa incrível, lá no quartel a gente foi fazer educação física, e aí a gente foi jogar futebol numa quadrinha lá. E aí um cara fez 3 gols, tal, deu uma assistência, ele ficou se achando o craque, né, gente? O craque e tal. Ainda bem que eu era do time dele, senão eu ia ficar chateado. Mas olha o que ele falou enquanto a gente estava indo embora. Ele falou assim, você já imaginou se eu estivesse conversando comigo quando eu era pequeno? Sei lá, 7, 8, 9, 10 anos. Eu conversando comigo quando eu era pequeno. E aí... ele falou assim, imagine se eu começo a contar para ele como eu estou hoje. Então imagine eu aqui, esse aqui é o Giovanni. Ó, tinha até cabelo na época. Aí eu começo a falar com o Giovanni, falo, rapaz, você acredita? Eu vim para Campinas, casei,
Tem uma filha linda, do seu tamanho mais ou menos assim. Não, é um pouco maior, né? Mas eu conversando com ele. Aí eu, rapaz, eu sou sargento do exército, você acredita? Mas, além disso, eu sou pastor de uma igreja, cara. Você acredita? Eu acho que o Giovanni lá do Beco do Sabão, aquele pequenininho lá, assim, de 10 anos, já falou assim, mentira. Eu vou virar você? Não tem como. É mentira. É verdade, cara. Eu tô bem, graças a Deus. Cresci, avancei. A gente tem que, talvez, fazer esse exercício. Você consegue lembrar de você? Uns 10, 12, 13, 14 anos, enfim. Mas conversando um pouco com ele, mostrando como você está hoje. Mas aí eu queria que você fizesse uma outra coisa. É talvez olhar para ele e falar assim: eu quero aprender com você também. Como que você vê a vida com essa idade? Quais são as suas preocupações, que não tinha nenhuma na época? Era só jogar bola no Beco do Sabão, com bolinha de sacola, bolinha de meia. Não tinha preocupação nenhuma. Não ficava se martirizando pelas coisas, não ficava preocupado excessivamente, não ficava achando que o mundo era ruim. Gente, o Beco do Sabão era ruim, mas era maravilhoso aquilo lá. Era maravilhoso ficar na rua. Não tinha nada, mas era bom demais. Talvez a gente perdeu isso ao longo do tempo. Às vezes hoje a gente criou tanta regra, tanta coisa, tanto porém, e a gente perdeu as coisas preciosas que ficaram lá atrás. Então fecha os seus olhos aí um pouquinho. Volta lá atrás. Volta no dia que você levava a vida mais de boa. Não levava assim tão radical. Não era tão cri-cri, tão mal-humorado. Não era tão briguento. Não era tão criterioso para fazer as coisas. Não tinha tanto porém para amar. As coisas simples, elas eram maravilhosas, eram preciosas. Você olhava para Deus e via aquele papaizão, aquele Deus de amor, aquele Deus que não mede esforço para nos amar, para vir até nós, aquele Deus que fez tudo por nós, nos amou primeiro, aquele Deus que me dava muito mais do que eu precisava, aquele Deus que supria as minhas necessidades sem eu precisar me preocupar com nada. E eu era apaixonado por Ele. Eu amava ficar ouvindo louvor. Eu amava dormir orando. Eu amava dormir ajoelhado. Eu amava ler a Bíblia. Eu amava ouvir a respeito da Bíblia, da vida de Jesus. Eu amava aprender coisas novas. Eu tinha o coração aberto para Deus mudar o que Ele quisesse. Eu tinha o coração totalmente entregue ao Senhor, suscetível a ser moldado de acordo com a vontade dEle. Mas mudou, tanta coisa aconteceu, dei tantos passos, vivi tantas coisas, tive tantas experiências, e hoje eu não consigo mais ser como antes. Hoje eu não consigo mais enxergar Deus nas coisas. Eu tenho dificuldade de ver Deus. Eu tenho dificuldade de ouvir Deus. Eu tenho dificuldade de tirar tempo para Deus. Eu tenho dificuldade de não me preocupar com as coisas, com amanhã, com o que eu vou comer, o que eu vou vestir, com para onde eu vou. E eu fico envolvido nisso 24 horas por dia. Nem dormir eu durmo direito. Deus quer tocar a sua vida essa noite. Deus quer te fazer voltar à essência. Deus quer te fazer voltar ao primeiro amor. Amar a Deus como você amou.